Você sabe quanto tempo você vai viver? Você sabe que seu tempo de vida pode ser definido pelo seu intestino? Você não sabe? Então vem comigo que nesse vídeo você vai entender porque certos grupos, os centenários, vivem mais de 100 anos. E o que tem isso a ver com o intestino deles? Então, nesse vídeo você vai entender. Vem comigo, meu nome é Karina Palatinic e meu canal é o maior canal de probióticos do mundo. Por isso que eu falo muito sobre intestino, saúde intestinal. E hoje nós vamos falar sobre longevidade. Por que algumas pessoas vivem mais que as outras e qual a relação com a sua saúde intestinal? Por que será que algumas pessoas vivem mais de 100 anos? Então, olha só, tem a genética, que é um fator importante, a alimentação. Eu falo muito sobre alimentação e como a alimentação pode modular a sua microbiota intestinal. Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo, você vai aprender sobre os 4 pilares do intestino saudável, onde eu ensino a modular o seu intestino com a alimentação correta e ter uma microbiota saudável. O que mais? Hábitos de vida é outro fator importante na modulação da sua microbiota. A poluição também interfere aí na sua longevidade. Que mais? O estresse também interfere aí na sua longevidade. Então, esses todos, alimentação, hábitos de vida, tudo isso interfere na sua longevidade, no tempo que você vai viver. Mas tem mais um item aí que as pessoas não contam, não levam em consideração, mas que tem muita importância para o seu tempo de vida. O que é? É a sua microbiota intestinal, ou seja, o tipo de micro-organismos que vive lá dentro do seu intestino vai interferir na sua microbiota intestinal. O tipo de microbiota que a gente tem lá no nosso intestino, o tipo de bactérias do bem, os probióticos, depende muito do que a gente come, de como a gente se exercita, de como são os nossos hábitos de vida, e ela pode ser destruída e bagunçada, ou seja, pode entrar em desbiose. Eu falo muito sobre desbiose aqui no canal. Se você não sabe o que é, clica aqui para saber o que é desbiose. Então, o seu organismo pode entrar em desbiose, sua microbiota intestinal pode entrar em desbiose, ou seja, em desequilíbrio. Quando essas bactérias ficam desequilibradas, os probióticos ficam em menor população que as bactérias do mal e os fungos, tá? Por quê? Porque a gente toma muito remédio, antibiótico, pílula anticoncepcional, passa muito estresse, come tudo errado. Tudo isso dá uma bagunçada na nossa microbiota. Aí pode dar síndrome intestinal irritável, desbiose intestinal, Crohn, retocolite, doença autoimune, candidíase de repetição, dor articular, queda de cabelo, e aí vai. Porque todas as doenças acabam começando no nosso intestino. E ele também é responsável pelo seu tempo de vida. Vamos lá, segue comigo que você vai entender por quê. Olha só, os probióticos quer dizer probiótico, pró-vida, a favor da vida. Por que eles são tão importantes? Porque lá no nosso intestino, na nossa microbiota intestinal, eles ajudam a digerir os alimentos, a absorver os nutrientes, a produzir as vitaminas e fazer uma série de funções que são importantes para a nossa imunidade. É o nosso exército de defesa, porque ele faz todas essas funções, além de produzir neurotransmissores que equilibram o nosso humor, como a serotonina. Quem tem o nosso intestino bagunçado também tem um humor bagunçado. Então, nosso intestino é tão importante que afeta inclusive o nosso humor, o nosso sono, a nossa imunidade. Ele é muito importante. Isso por causa dessas bactérias importantes aí, os probióticos. E hoje se descobriu que essas bactérias lá, os probióticos que vivem no nosso intestino, podem aumentar o seu tempo de vida ou diminuir o seu tempo de vida. Presta atenção, eles fizeram um estudo lá no Japão com 160 centenários, ou seja, pessoas que têm mais de 100 anos, pegaram 160 pessoas que têm mais de 100 anos. Pegaram 112 pessoas consideradas idosas, de 85 a 89 anos, dentro dessa faixa etária. E pegaram 47 pessoas consideradas jovens, entre 21 e 55 anos. Daí eles estudaram a microbiota, ou seja, as bactérias que vivem no intestino dessas pessoas que têm mais de 100 anos, e estudaram a microbiota dessas pessoas que tinham na faixa de 80 anos, consideradas idosas. Pegaram lá todos os bichinhos, estudaram, fizeram uma comparação.
Pegaram a microbiota do intestino, fizeram análise genética também dessas pessoas mais jovens, entre 21 e 55 anos, analisaram a microbiota delas e o que eles compararam entre esses mais jovens, esses idosos, esses centenários. Essas pessoas que tinham mais de 100 anos, eles tinham um conjunto específico de bactéria em maior quantidade, um genoma, tinham 68 tipos de bactérias em comum, em grande quantidade. Essas pessoas mais velhas, todas tinham esse tipo de bactéria a mais. Essas pessoas que viveram a mais porque eles tinham um tipo de bactérias, um conjunto de 68 bactérias em maior quantidade do que as pessoas que estavam com 80 e poucos, com 50 e poucos anos. E aí eles começaram a estudar esse tipo de bactéria, esse tipo de probióticos que tinham no intestino dessas pessoas mais velhas e verificaram que esses probióticos eram capazes de modificar os ácidos biliares do intestino. Olha só, gente, que diferença que ele tinha em relação aos mais jovens. Aí você vai me perguntar, Karina, mas o que são esses ácidos biliares? esses ácidos biliares são moléculas produzidas pelo fígado e estocadas na vesícula, aquele negócio que me tiraram naquela cirurgia, sem mentorização. Então, eu não tenho nem vesícula para estocar esses ácidos biliares. Mas, enfim, esses ácidos ficam armazenados na vesícula de quem tem e são injetadas no intestino no momento da digestão. Eles ajudam no processo digestivo. E nos centenários, eles produzem enzimas capazes de transformar um ácido aí com um nome muito esquisito, cujo a sigla é ILCA. E esse ILCA, ele funciona como um antibiótico natural no nosso organismo, capaz de matar bactérias perigosas, que eu já falei aqui no canal. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu falo sobre Clostridium difficile. Então, capazes de matar o Clostridium difficile, que é uma bactéria que quando se instala no nosso intestino, pode até matar, principalmente pessoas mais velhas, que têm a imunidade mais baixa. Às vezes tem que fazer até transplante fecal para acabar com essa bactéria Clostridium difficile. Dá uma olhadinha aqui sobre o vídeo de transplante fecal, quando a gente pega fezes de outra pessoa e injeta nessa pessoa para salvar ela da morte quando ela está infestada com Clostridium difficile. É uma coisa bem difícil, mas esse ácido das pessoas mais velhas, centenárias, que funciona como um antibiótico, evita o ataque do Clostridium difficile, evita o ataque do Enterococcus faecium. Então, ele funciona como um antibiótico, por isso essas pessoas conseguem viver mais. É um antibiótico natural, produzido por esse conjunto de bactérias do bem que vive lá no intestino das pessoas centenárias. Então, entenda, daqui a pouco a gente vai ter probióticos já com essas cepas, essas sementinhas específicas, que se você ingerir, você vai ajudar o seu intestino a ficar mais forte, a ficar mais poderoso, e com as sementinhas específicas que vão te ajudar a viver mais tempo, porque você vai ter a microbiota modulada, parecida com essas pessoas que vivem mais de 100 anos. Gente, não é interessante isso? Então, por isso que eu falo, probiótico é vida, gente. Probiótico quer dizer pró-vida, a favor da vida, em todos os sentidos, porque ele protege a sua imunidade, ele tem cepas específicas para tratar da candidíase, para tratar do intestino preso, para tratar de problemas de pele, de queda de cabelo. Probiótico é vida e agora é uma sobrevida, porque já se descobriu que você viver mais tem a ver com o seu intestino, tem a ver com o tipo de bactérias que você tem lá dentro do seu intestino. Se você quiser saber escolher o melhor probiótico para você, dá uma olhadinha aqui no guia do probiótico que eu vou te ensinar. Você vai aprender a escolher o melhor probiótico para você, para sua filha, para o seu marido, para o seu namorado, para sua mulher, para sua família toda, avó, mãe, tio. Tem probiótico ali para você entender, para quem tem dor articular, quem tem candidíase de repetição. Então dá uma olhada aqui no guia do probiótico e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comece a cuidar do seu intestino e a colonizar seu intestino com bactérias boas, com probióticos, para que você viva muito tempo e com saúde. Um beijo grande para você e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like, seu comentário e deixa aqui suas dúvidas que eu vou fazer questão de responder todas elas.
Um beijo no coração e até lá.